Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Nele você irá aprender como produzir o seu próprio resistor de precisão utilizando um único componente, sem a necessidade de associação de resistores. Então você vai aprender a produzir o seu próprio resistor de precisão a partir de um resistor comum, como este aqui de filme de carbono que eu tenho comigo. Tolerância acima de 10% ou em torno de 10%. Bem, para isso você vai ter que utilizar algo que é muito comum e você encontra em qualquer lugar, né? Tem em todas as casas. Bem, como é que nós vamos fazer isso? Antes de mais nada, em que situações você talvez precise ter um resistor de precisão? Talvez você esteja fazendo reparo de um aparelho eletrônico e ele exija a aplicação de um componente como um resistor de precisão. E talvez você não tenha aí na loja, na sua cidade, né, um resistor com aquele exato valor necessário. Ou talvez você até tenha a possibilidade de encomendar, esperar, né, isso vai levar alguns dias, né, ou talvez mais de uma semana para chegar, né, e você precise pelo menos fazer um teste imediato para ver se o problema que você esteve tentando resolver, ele foi de fato resolvido antes de você fazer a aplicação da peça correta, né, do componente comercial com o grau de precisão necessário. Ou então talvez você esteja precisando de apenas um único componente de precisão e, obviamente, se você for comprar pela internet, você não vai conseguir comprar apenas uma unidade, você vai ter que comprar talvez 10, 20 ou 30 unidades, dependendo da loja, né? Até porque o frete precisa compensar, né, na quantidade de componentes. Ou então talvez você tenha projetado um circuito eletrônico e nos cálculos que você talvez tenha feito, por exemplo, usando programas de computador, para você obter um certo grau de amplificação num circuito amplificador ou então em um filtro, você precise de um componente com valor exato. Mas você precisa testar na prática antes de produzir aquele circuito eletrônico que você projetou em nível comercial. Então, como que você pode fazer isso? Então, é o que eu vou demonstrar aqui através desse vídeo. Muito bem, então para isso, nesse vídeo, eu vou usar uma placa de circuito impresso comum, né? Esse padrão aqui de ilhas, apenas para fixar o componente que nós vamos produzir, né? Que nós vamos alterar para que ele se torne um componente de precisão. Esse formato aqui que eu dei aos terminais, né? Essa conformação aqui que eu dei aos terminais, não tem nenhuma relação com a alteração do componente que nós vamos fazer para que ele se torne de precisão. Não tem relação, eu apenas fiz isso aqui para me facilitar fixar o componente na placa e conectar as ponteiras do multímetro aqui. Tá? Então, esse formato que eu dei aqui não tem nenhuma relação com a alteração que nós vamos fazer no componente. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos soldar esse componente aqui à placa. Ok? Vocês podem ver aí o componente já soldado. Eu vou só fixá-lo aqui a placa cerâmica aqui para facilitar a edição do vídeo aqui, na gravação do vídeo.
Ok, a placa já está fixada ao piso cerâmico. Eu vou conectar aqui. Estou usando aqui um multímetro digital. Vocês talvez tenham percebido aí através dos outros vídeos que eu já fiz. Eu gosto muito de usar o multímetro analógico, né? Questão de preferência mesmo. Mas aqui eu vou estar usando esse multímetro digital até para facilitar vocês visualizarem os resultados, né? Ok, então está praticamente zerado, né? Está indicando 0,1 ohms, 0 ohms, né? 0 ohms, 0,1 ohms. Aqui com as ponteiras em curto. Aí eu vou anexar essas ponteiras aqui ao resistor. Vocês reparem, né, que esse resistor de 1K, na verdade, ele não tem o valor exato. Ele tem 0,97 ou 0,98 K ohms, né, ou seja, 979, 980 ohms. Então, como é que nós vamos transformar esse resistor num resistor de precisão? Se eu quiser, por exemplo, 1K, 1000 ohms, exatamente neste componente, vocês vão usar nada mais do que uma simples lixa de unha, né? Então, com uma lixa de unha muito simples, encontrada em qualquer lugar, qualquer casa tem aí, né? Você vai conseguir fazer uma alteração neste componente, que é um resistor de filme de carbono, para que ele alcance a precisão desejada. Essa lixa comum aqui, ela tem duas faces, né? Uma mais grossa e uma mais fina. Então, o que nós vamos fazer é desgastar um pouco o material do resistor até que ele chegue à precisão que nós desejamos. A única condição para que vocês façam essa alteração para que o resistor alcance a precisão que vocês desejam é que o valor dele seja um pouco menor do que o valor que vocês pretendem alcançar. Então, por exemplo, se eu quero um resistor de 1000 ohms de 1K, eu não posso usar aqui um resistor de 1.2K com uma tolerância mais elevada. Eu tenho que usar um resistor mais baixo, talvez um resistor de 880 ohms, né, de 930 ohms, ou neste caso um próprio resistor de 1K que na verdade ele tem menos do que 1K. Então vamos lá, eu vou raspar aqui um pouco do material e vocês vão perceber que os valores vão se alterando. Eu tenho que retirar primeiro aqui o verniz, né, com o código de cores que indica o valor do componente. E aí quando eu chegar no material que é o filme de carbono, vocês vão perceber que o valor vai começar a se alterar um pouco. Como eu pretendo fazer uma alteração bem pequena, então é preciso ter uma certa gentileza aqui, né? Uma certa calma, um certo cuidado nessa operação. Um pouquinho de paciência, né? Porque se a pessoa não tem paciência, não pode ser um técnico eletrônico. Muito bem, ó. Já comecei a chegar à camada do filme de carbono. Opa, tá vendo? Vocês reparem, né? Que com poucos movimentos aqui até fui um pouco descuidado, mas eu já passei do valor que eu queria. Então é preciso que vocês façam isso de maneira bem cuidadosa, né, com bastante paciência para chegar no valor que vocês desejam. Se, por exemplo, eu quisesse um valor mais alto, se eu quisesse 1100 ohms, né, ou 1050, eu iria continuar esse processo. Se vocês fizerem essa experiência aí na
oficina de vocês, vocês vão perceber que você consegue alcançar até valores mais altos, né? Eu, por exemplo, aqui eu vou ganhar mais 50 ohms aqui, eu vou chegar a 1050 ohms aqui. Supondo-se que meu circuito exija um resistor de 1050 ohms lá numa certa posição. Então, eu vou continuar fazendo alteração aqui, ó, desgastando um pouco o filme de carbono até ele chegar a esse valor que eu desejo, ó. Na verdade, eu já passei aqui, ó. Conversando e gravando o vídeo, eu já passei. Eu fui para 1100 ohms, 1102 ohms, né? Se eu quisesse que, por exemplo, o valor do componente passasse a ser 1150 ohms, então vamos dar esse exemplo aqui, né? Já que eu só posso aumentar a resistência do componente agora, e aqui durante as gravações eu passei do valor desejado, então vamos tentar chegar aí aos 1150 ohms, né? 1106, 1107, 1116. Se vocês tiverem até uma lixa um pouquinho mais fininha aí, vai permitir vocês fazerem esse ajuste no valor do resistor com um pouco mais de calma, né? 1130 ohms, 1140 quase, 1140 ohms. Vamos chegar aos 1150 ohms, né? Muito cuidado. Vamos ver se eu consigo chegar sem passar, né? Mil cento e quarenta e oito. Estamos quase lá. E aí está. 1150 ohms. Se esse fosse o caso, né? Se eu estivesse querendo esse componente com esse valor, então vocês podem ver, né, que eu consigo alcançar um bom nível de precisão no valor do componente se eu for trabalhando de maneira calma, né? Eu queria ter ajustado primeiro para 1000 ohms, né, para 1K exatamente, né? O 0% de tolerância, mas durante a gravação do vídeo a gente acaba se descuidando, né? A gente está com atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas é isso. Vejam, né, que na verdade essa não é uma situação ideal, né? É apenas uma situação em que o técnico precisa de um componente, uma situação emergencial, né? Ou para fazer um teste, ou para, antes de produzir um produto comercial, né? Ele quer fazer também a montagem física daquilo que ele já simulou em programas de computador. Então, para evitar demoras nesse processo, para ele conseguir um retorno mais rápido, né, para ver se a ideia daria certo, ele pode usar este recurso, né? É claro que fazendo isso, nós talvez estejamos alterando outras características do componente, como por exemplo a dissipação dele, né? Então, talvez em correntes baixas, esse desgaste aqui não vá representar um problema, né? Mas em uma parte do circuito em que a corrente talvez, ou a tensão, seja um pouco mais alta, isso pode alterar aí um pouco, ou um pouco mais, né? Outras características do componente. Mas é isso. Na verdade, o ideal é sempre usar um componente padronizado, um componente produzido pela indústria com aquelas características fiéis àquilo que o fabricante propôs, né? Isso aqui é apenas um teste para vocês usarem aí um componente comum e com ele produzir um componente de precisão em situações de emergência. Espero que esse vídeo esteja ajudando alguns aí. Se esse for o seu caso, por favor dê um like, se inscreva no canal para sempre ser notificado, ative também o sininho
para poder saber quando novos vídeos serão lançados, ok? Obrigado e até a próxima.